Irmãos, nós vamos continuar o nosso assunto. Nós estamos a falar sobre paternidade e filiação. Paternidade divina e a nossa filiação. E dentro desse assunto nós estamos a estudar sobre benefícios que nós recebemos em Cristo, não é verdade? E na semana passada nós começamos a falar que esses benefícios, ele abre para nós nova dimensão de vida, uma nova dimensão de vida. E hoje então nós vamos falar dessa nova dimensão de vida, só que é a segunda parte desse assunto que nós vamos estar conversando junto nessa manhã. Por isso eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem as vossas Bíblias juntamente aqui no Evangelho de Lucas, onde nós estamos a estudar Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 tem sido o nosso texto ou a nossa reflexão de domingo de manhã. Nós falamos na semana passada de 2 benefícios e hoje nós vamos falar de mais 2 benefícios, tá certo? Lucas capítulo 15, versículo 22. Lucas 15, 22. Lucas 15, 22 diz assim: O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa de casa, vistem-no, colocam anel no seu dedo e a sandália nos seus pés. Palavra de Deus. Nós falamos na semana passada que o Senhor Jesus, Ele quer de uma maneira sublime revelar para nós o coração de Deus. Ele quer que nós entendamos Ele quer que nós entendamos como Deus nos vê e como Deus quer que nós também olhamos para Ele. Porque a grande diferença, o grande problema, não está na maneira como Deus nos vê. O problema está na maneira como nós o vemos. E a Bíblia, ela tem como todo objetivo central dela é revelar Deus à humanidade. É fazer a humanidade entender que existe um Deus que o ama, que se importa com Ele, que deseja se relacionar com Ele de uma maneira real, de uma maneira íntima. É isso que Deus procura fazer conosco. Por isso a igreja está aqui, para trazer o homem de volta a essa relação com Deus, a essa intimidade com Deus, a desfrutar desta segurança com Deus. E Deus, Ele é a figura de paternidade que todos nós precisamos. É a figura de paternidade sobre todo o universo. E nós falamos então que a figura de paternidade, ele refere a toda figura que passa o quê? Que possibilita a transferência de recursos físicos, espirituais e emocional de um ser mais forte para um ser mais fraco. E nós aqui na Terra, nós vamos perceber que diante de todo o relacionamento que existem debaixo do céu, vai faltar sempre esses aspectos. Nossos pais não vão conseguir oferecer tudo isso para nós, atender nossa necessidade física, suprir as nossas carências emocionais e espiritual. O nosso marido também não vai conseguir, as nossas esposas também não vão conseguir, a sociedade muito pior. Então em Deus, o homem pode encontrar aquilo que ele não encontra em lugar nenhum. Então toda essa figura de relacionamento que existe entre nós é apenas uma miniatura daquilo que Deus quer ser para nós de fato. São relacionamentos que Deus deixou e Ele usa essas figuras de relacionamento humana para revelar aquilo que Ele pode ser para nós, como pai, entende? Como patrão, como amigo e por aí fora. E a pergunta que fica é: você está desfrutando desse relacionamento com Deus? Na semana passada nós vimos 2 coisas que nós beneficiamos. O primeiro é o amor do Pai. Deus nos ama. E o amor de Deus sempre se renova para conosco. Sempre haverá amor para você e para mim. E qual foi a segunda coisa que nós falamos na semana passada? Abrigo. Abrigo. Então nós aprendemos que o filho pródigo, ele havia perdido aquilo ali. Ele saiu para o mundo em busca de quê? Realização. Preenchimento. Pensando que no mundo ele ia conseguir tudo aquilo. E ele foi decepcionado. E ele volta para a casa do pai
já desenhou todo o pensamento na sua cabeça e disse, não, eu vou chegar lá, eu vou dizer para meu pai, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, já não sou mais digno de ser recebido aqui na sua casa como seu filho, então me dá a chance de ser recebido como um dos seus servos. E ele foi surpreendido com o amor do pai. Ele foi surpreendido. O pai disse para ele, você jamais será aceito aqui na minha casa como servo. E eu dei aquele exemplo para os irmãos. Entrevistaram 2 homens, um funcionário e um filho. Esses 2 homens estavam falando de uma mesma pessoa. Chamaram um funcionário de um homem e entrevistou-se ele e perguntou, o que você fala de seu João? Ele disse, não, o seu João é uma pessoa muito dedicada, muito séria. Meu patrão, ele é muito rígido também quando ele tem propósito dele. Aí ele falou. Aí chamou o filho do homem, entrevistou o homem. O que você fala do seu João? Não, meu pai é legal. Meu pai é meu amigo. Meu pai faz tudo para me fazer bem. E a coisa que me deixa mais triste é quando eu deixo meu pai triste. Porque toda vez que ele tiver que falar comigo, quando eu faço uma coisa errada, ele fala, filho, eu te amo. Por isso eu tenho que te corrigir. Eu não quero que você, mais tarde, vai ser corrigido por um policial. Eu não quero que você seja um marginal. E aí o pai dele conversava com ele e ele tomava essa varinha com amor, ou esse puxão de orelha. E ele dizia o que doía mais era ver o pai dele nesse estado. Quando ele fazia algo errado, isso acabava com ele, porque ele amava tanto o pai, por saber que o pai o amava tanto, e que ele estava prejudicando ele, e por o pai não querer que ele se prejudique, é que o pai, ele entendeu muito bem. Final da conta, fizeram análise dessas 2 entrevistas. A conclusão é que o funcionário, ele falou usando uma linguagem mais formal, e a comunicação era distante. O relacionamento dele e o patrão era distante. O filho falou numa linguagem informal e o relacionamento era íntimo, intimidade. O que eu quero com essa ilustração é dizer o quê? Infelizmente, a religião tem criado em nós uma visão de funcionário para com o nosso Deus. Nós não estamos relacionando com Deus como pai e filho. Nós criamos uma visão de funcionário para Deus. E você precisa avaliar essa visão sua para com Deus. E hoje, mais uma vez, Jesus vai abrir um pouco para nós o coração do Pai. O véu já foi rasgado, o véu caiu. E graças a Deus hoje temos esse acesso por meio do Espírito. E a Bíblia nos fala algo incrível. Vamos ler esse texto. 1 Coríntios. Capítulo 2. Espera aí, é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quando eu tenho dúvida assim, eu tenho um irmão aqui que me ajuda. Irmão vai. O Espírito prescruta todas as coisas, irmão vai. É 1 Coríntios capítulo 12 ou 2 Coríntios capítulo 2? Capítulo 2, versículo 14, né? Beleza, então eu sabia. Isso é bênção, né? Bênção. Irmão vai, então, lê para nós aí. Por favor. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Lê outro versículo para nós, 15, mano, vai. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Vocês também. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Bênção, né, irmão? Bênção. E nós aprendemos aqui a verdadeira visão que nós precisamos ter em relação ao Espírito Santo. Ele veio para transformar o nosso coração religioso em coração de filho. Quem conhece as coisas do Senhor? Quem? Ninguém. O homem natural, ele não consegue entender isso. Então a Bíblia diz o quê? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo, porque nós recebemos o Espírito do Filho que clama Abba Pai.
E Jesus, então, ele está a revelar para nós. E mais um benefício que nós recebemos como filhos de Deus e que Deus quer que nós desfrutemos desse benefício é aceitação. Esse é o terceiro benefício que nós olhamos aqui nesse texto. O filho pródigo, quando vinha, a Bíblia diz que de longe o seu pai o viu, e o pai então chama os empregados e fala para ele o quê? Fala para os empregados assim: troca a roupa desse rapaz, coloca anel no dedo desse rapaz e calça os sapatos nos seus pés. Os escravos, na cultura de Jesus, no contexto de Jesus, escravo, ele era conhecido bem de longe. Os traços do escravo todo mundo conhecia. Uma das coisas que era muito simples de notar era os pés calejados. O escravo andava descalço. E o pé dele era um pé endurecido. E esse homem, ele vem como um mendigo. Ele vem sujo. E ele vem como um escravo. E escravo não tinha dignidade. O escravo não tinha respeito. O escravo não tinha aceitação. E o pai então fala: coloca o sapato nos seus pés. Você acha que Jesus, quando manda, usa esse símbolo de anel no dedo, sapato nos pés, a festa, ele falou isso só para encher linguiça? Não, não, irmão. Estava tudo ligado ao contexto cultural em que ele vivia. E ele sabia que os judeus, os seus compatriotas, entendiam a linguagem. Os discípulos de Jesus entendiam a mensagem. E nós precisamos entender essa mensagem. Deus nos aceita em Cristo Jesus. E mais do que tudo, a aceitação de Deus é completo. Deus nos aceita por inteiro. Deus, quando Ele nos aceita por inteiro. E o que Deus quer nos ensinar com isso é que para haver relacionamento tem que haver aceitação. Quando não há aceitação, não há relacionamento. Quem não sente aceito não consegue relacionar-se, não consegue desfrutar de intimidade. A dificuldade de você viver como funcionário ou como filho depende do seu estado como cristão. A minha pergunta é: como você se sente? Você se sente aceito por Deus? Aceitação é que permite relacionamento. Se você se sente aceito, você vai mudar a sua maneira de estar diante de Deus. O que Jesus quer nos ensinar com toda essa lição é mostrar para nós que, quando nós entendemos a nossa filiação e todo o significado que envolve ser filho de Deus, nós não vamos aceitar viver de qualquer jeito. Primeira coisa, nós não vamos aceitar dormir por causa da avaliação que os outros fazem de nós, sabe? Eu até entendo, falou mal de mim, tudo bem, mas não tem nada a ver. Deus vai provar o contrário. Quando nós entendemos quem nós somos, nós vamos deixar de mimimi. A gente vai se autovalorizar. Nós vamos olhar para nós com o olhar da cruz, com o olhar de graça. Porque o grande problema, o maior desafio para você sair de qualquer luta, não é como os outros te veem, é como você se sente perante a situação que você coloca. E o que Deus quer é trazer essa verdadeira libertação para nós, para que nós sejamos pessoas que façamos diferença em todo lugar. Por isso Ele quer que você aprenda a se olhar com os olhares da graça de Deus, o olhar da cruz. Se você se olha diferente, você vai ter problema. Se a métrica, se o cânon para avaliar a sua personalidade é o mundo, a sociedade, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu colega, é o seu namorado, você está ferido, você está frustrado. Você vai ser uma pessoa infeliz. Porque essa pessoa é uma pessoa que só pode ser completa em Deus. Então eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Você é aceito por Deus. E Deus te aceita por inteiro. E aceitação significa dizer que Deus nos aceita mesmo quando não há motivo para tal atitude. Não havia nenhum motivo, não havia nenhuma, não havia algo
que justificasse essa aceitação do filho pródigo novamente. Lembra? Ele pediu dinheiro, pai, me dá parte de minha herança. Ele abandonou a casa. Ele foi para o lugar mais longe possível. Sabe aquela pessoa assim, não vou viver aqui no bairro, meu pai mora, não vou viver na Uberlândia não, porque meu pai, sabendo que eu estou perto, o que é que ele vai fazer? Vai tocar no meu pé, vai pegar no meu pé, eu não quero isso não. A Bíblia diz que o cara foi por uma terra longínqua. Você entendeu? Ele não queria de maneira alguma que o pai intrometesse na sua vida, nas suas decisões. Ele queria viver dissolutamente. Ele declarou claramente, eu sou homem grande, não preciso do Senhor. Rejeitou o pai. Então não havia nenhum motivo para tal. Deus nos aceita em Cristo, mesmo quando não há motivo que justifica essa atitude, mas Deus te aceita. O que mais você precisa para ser uma pessoa bem-aventurada? O que mais nós precisamos para ser uma pessoa felizes? O que, afinal de contas? A gente não está entendendo a linguagem do céu. E Jesus, então, o que ele faz? Ele usa parábola, história. Porque ele sabe que dessa forma a gente entende. E ele vem para revolucionar a nossa vida. Porque ele sabe que se a gente entender isso, vai acontecer aquilo que o apóstolo Paulo diz. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é útil para ensinar, para correção, para redarguir, a fim de que quê? De que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado para toda boa obra. Ou seja, o que ele quer dizer é que quando nós conhecemos a Deus de verdade, quando nós temos noção de quem nós somos, quando nós experimentamos essa graça, quando nós mergulhamos nesse relacionamento por meio da palavra de Deus, nós tornamos relevante para todo o tempo. É isso que a palavra quer dizer. Nós vamos ser pessoas que sobressaímos e que nos daremos bem em toda cultura, em toda época e em toda circunstância, porque nós fomos habilitados por Deus para viver nesse mundo até quando Cristo voltar ou até quando Ele nos chamar. E é esse o plano dele, é fazer que quando vem a pandemia, você lembra que Jesus disse? Ele conta mais uma parábola. O homem tolo constrói a casa sobre o quê? Areia. E o homem sábio? Rocha. E o que acontece que casa que constrói na rocha? Vem o quê? Vem a tempestade, vem qualquer coisa. Mas essa casa faz o quê? Ela não. O que Jesus está querendo dizer? É o que Paulo vai ratificar quando ele diz: a palavra de Deus nos torna capacitados para toda boa obra. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, vem a pandemia, a gente está firmado. Vem bonança, a gente está firmado. Vem deserto, a gente está firmado. Não são as circunstâncias, porque nós não estamos firmados na areia. Nós estamos firmados onde? Na rocha. Nós estamos firmados na rocha, em Cristo. Então, a aceitação é um benefício que você recebe em Cristo. Quando nós estamos a trabalhar com o novo crente, que a gente chama o processo de integração à vida cristã, depois do evangelismo, nós trabalhamos 3 fases com qualquer um discípulo de Jesus, que a gente observa esses 3 Cs. A gente trabalha a fase de consolidação da sua salvação, onde a gente vai trabalhar o princípio de soteriologia, ou seja, a doutrina de salvação. Quem é o homem, quem é o mundo, o pecado, a salvação, a vida eterna, o estado, o futuro. A gente trabalha isso com aquela pessoa, tempo aí. E depois disso, dele passar por essa fase, a gente trabalha com ele exatamente para ele entender agora essa nova dimensão de vida que ele entrou. Agora que você tem certeza de sua salvação, entenda que agora você veio para desfrutar de uma vida com Deus que vai transformar, revolucionar você como um cidadão do reino aqui na terra para sempre. E a gente já faz isso, sabe por quê? Porque todo homem no mundo é um peregrino. E como líder você precisa entender isso. Como um crente nós precisamos entender isso. Nós pensamos assim, não, eu estou muito bem aqui na Uberlândia, mas vou te dizer uma coisa. Você nem sabe
se de dia para a noite você pode mudar de ideia e dizer, não, eu quero ir morar lá no Rio de Janeiro porque lá eu acho que vai dar. É assim. Todos nós aqui na terra somos peregrinos. E nós, enquanto igreja, precisamos preparar crente para ganhar essa autonomia, essa dependência em Cristo. Porque hoje ele está aqui na igreja local. Mas amanhã ele pode se sentir livre e não tem nada de errado nisso, não tem nada de pecado nisso. O nosso irmão decidir morar em Rio de Janeiro. Ou decidir morar no Belo Horizonte. Ah, vai ter casa de oração lá. Isso não é mais importante. Vai ter igreja batista lá. Isso não é mais importante. O mais importante é se ele está preparado para testemunhar de Cristo lá. Se tem, já é uma bênção. Se não tem, a gente não tem medo. Porque a gente sabe que nós preparamos um cidadão do céu. Aonde ele vai fazer diferença. Porque aqui nós somos peregrinos, irmãos. Você entende? É assim. Você pode até pensar assim, não, já tenho minha casa aqui na Uberlândia, minha vida está toda estável aqui. Meu irmão, você não sabe, o tempo muda muitas coisas. E é isso que a gente precisa entender como igreja. A igreja tem que entender isso. Os membros são peregrinos. A gente nunca vai tê-los para sempre. Então eles têm que estar preparados para dar rumo. E se um dia forem lá para o Rio de Janeiro, viver lá no meio de favela, o cara vai e a gente sai daqui feliz da vida, porque não? A gente sabe que o nosso irmão não vai ser traficante porque ele está morando na favela, mas o traficante vai converter porque nosso irmão foi para a favela. É assim que a gente pensa. É mais um missionário, é mais um discípulo, é mais uma luz que nós mandamos lá para não sei aonde. A pergunta é, se acontecer que um dia algum de nós aqui decidimos sair e não morar mais no Uberlândia, será que a igreja tem convicção que estamos a enviar mais uma luz para fora do Uberlândia? Ou estamos a enviar aquele religioso que vai dizer, irmãos, ora por mim porque eu estou sem reunir, porque aqui não tem casa de oração. É assim que nós fazemos. Infelizmente é assim que nós fazemos. Nós doutrinamos pessoas e não passamos princípios que libertam. E aí a pessoa pensa que se não tem casa de oração, não tem Deus. Nós pegamos Deus, colocamos numa caixinha e achamos que Ele só age aonde? Na casa de oração. E não é verdade, é mentira. Deus não é Deus de casa de oração. Deus não é Deus da igreja batista. Deus não é Deus da igreja presbiteriana. A igreja é um presente de Deus para a humanidade. Então Deus, Ele vai estar aonde você for a partir de hoje. Amém, irmãos? Irmão, nós terminamos assim a nossa reunião. Agradecemos a você que nos acompanhou. E que Deus continue falando ao seu coração. Que Deus continue falando aos nossos corações, irmãos. Tá? Faça e tenha um dia excepcional. Amém?